Bom, e agora nós vamos falar sobre, o cérebro. Você sabia que, olha que coisa, viu? Fiquei triste com essa notícia. Um estudo realizado pelo IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica ao Serviço Público Estadual, o câncer no cérebro mais frequente que existe é aquele que dá em mulheres? É verdade isso? Isso. Mas doutor, que notícia mais ruim, viu? Que você veio me trazer aqui no programa. Vou pegar uma caneta para anotar isso, nunca mais esquecer, tomar cuidado. Nós estamos recebendo aqui no programa o doutor Júlio Pereira, ele é neurocirurgião e tem falado muito pra gente sobre o funcionamento do cérebro. Mas que tipo de tumor é esse que nos prefere? No caso, o meningioma. O meningioma é um tumor benigno que atinge as meninges. Ah, pelo menos não é maligno. Não, ele é benigno. Não é perigoso? É um tumor de crescimento lento, né? Então, mas ele pode ficar grandão? Assim? Esse é o problema. Quando ele cresce, mesmo crescendo lentamente, ele pode crescer e comprimir alguma região do cérebro. Aí, nesses casos, é necessário operar. Outros casos, você só acompanha. Mas por quê? Sabe-se por quê mais, a incidência maior é em mulheres? Porque as mulheres têm mais? Tem justificativa, é porque ele tem receptores hormonais. Então, até pronto. curioso Os benditos dele... hormônios, viu? O curioso dele é que ele cresce, né? Geralmente a faixa de identificação de idade é 45, 50 anos. E às vezes depois da menopausa, ele costuma diminuir. Então muitas vezes você encontra um tumor que ele é pequeno, não dá tanto sintoma, você só acompanha e às vezes estabiliza o tamanho. É mesmo? E fica lá sem incomodar ninguém? Que uma coisa bem interessante, Claudete, que acontece, os exames de imagem, eles são recentes, né? Então, tomografia e ressonância, década de 80. Se popularizou no Brasil, década de 90. Então, hoje a gente está encontrando mais tumor, né? Porque a ressonância e a tomografia virou um exame que é feito facilmente. Mais facilmente, Então, a gente encontra. Então, a gente está numa nova fase, né? Que é uma fase de, às vezes, você encontrar lesões e, às vezes, é mais benigno. E o curso da doença é tranquilo, que você pode acompanhar. Não vai se esquecer que existe aquela lesão, né? Tem que acompanhar. Mas os exames são mais precisos, dá para saber como esse tumor, por exemplo, está se comportando, não é? Com certeza. Agora, a mulher sente alguma coisa ou é um achado? Na maioria das vezes é um achado. O meningioma ele é assintomático, mas tudo vai depender do tamanho e da localização. Então, quando ele cresce muito, ele pode dar alguns sintomas. Quais seriam esses sintomas? Dor de cabeça é um sintoma. Óbvio que dor de cabeça é um sintoma comum, mas é uma dor de cabeça que foge àquele padrão que a pessoa tem, às vezes, de rotina. Porque uma enxaqueca. Às vezes é uma dor que é progressiva, né? Ela vai piorando. E associada aos outros sintomas. Às vezes, déficit, por exemplo, alguém que altera o comportamento, tem alguma piora de alguma área, motora, por exemplo. E a crise convulsiva também é outro sintoma. Agora é difícil, né? Porque os sintomas enganam, não enganam? Eu acho que vocês médicos, ainda bem que tem esses exames mais precisos. Porque você pode ter dor de cabeça por uma sinusite, né? Da dor de cabeça. O estômago, às vezes, você come alguma coisa ruim e tem dor de cabeça. Dívida da dor de cabeça, homem, às vezes a dor de cabeça. Quer dizer, a dor de cabeça, ela pode existir por vários motivos. E, de repente, a dor de cabeça também pode ser sinônimo que alguma coisa não vai bem no seu cérebro, um tumor. Vamos falar do tumor especificamente, né? O que diz a palavra tumor? O que ela significa? O que é um tumor? Isso é bem interessante, que serve para os outros órgãos também. A gente está falando do cérebro. Mas o tumor é um só, quer dizer, um só, ele tem diferentes tipos, mas ele pode dar em qualquer lugar do corpo. Isso, é bem fácil de entender. O que seria um tumor? Seria uma célula que cresce de maneira normal. Então, se você tem uma célula... Fora da casinha, louca. Isso, isso, é justamente isso. Essa célula começa a crescer e ela dá esse crescimento, né? Então, pode ser em qualquer órgão. Pode ser na mama, então vai ter um tumor de mama. Se for no cérebro, vai ter um tumor cerebral. E o curioso do cérebro... O tumor é sempre câncer? Essa é a diferença. O câncer seria um tipo maligno. Então, o que acontece? A gente estava falando desse crescimento anormal, mas o crescimento pode ser muito lento, uma célula que se divide atipicamente, mais lentamente, e pode ter uma célula que cresce muito rapidamente. Então, esses tumores eles são de alto grau, eles se dividem rapidamente, inclusive podem ir para os outros órgãos, e isso caracterizaria o câncer. Então, o grande problema do câncer hoje é que a gente conseguiu controlar bem ele nos órgãos, mas às vezes ele dá uma metástase e vai para o cérebro. Daí ele caminha como? Ele pode ir pelo vaso linfático ou pelo vaso sanguíneo. Ele migra, cai no vaso sanguíneo e vai. Não significa que ele caiu, vai dar uma metástase. Às vezes o próprio organismo da gente tem mecanismo de defesa e restringe aquele tumor e ele não cresce. Mas se ele estiver no local no cérebro e começar a se replicar, isso vai ser uma metástase. É por isso que quando a pessoa normalmente é operada de um tumor, os médicos tiram o tumor e um
pouco além dele, né? Isso. Essa sua informação é muito interessante, porque no cérebro a gente tem alguns detalhes, né? Cada lugarzinho Cada lugarzinho tem uma importância muito grande. Então, você deu exemplo, né? A gente tira a margem do tumor. Na pele, você tem uma lesãozinha que você suspeita, o médico tira a margem daquela lesão, para deixar a margem livre. No cérebro, às vezes, não dá pra gente fazer isso, porque cada localzinho tem uma importância muito grande. Cheio de veinha, né? Então, hoje em dia, a neurocirurgia evoluiu muito. Então, você usa um GPS, que a gente fala, que sem abrir o crânio, o médico com a canetinha, fundido com a ressonância, sabe exatamente onde está o tumor. Então, isso facilitou muito a cirurgia. Por fora. Mesmo sendo tão dura assim? Mesmo, porque ele funde a ressonância com o exame de imagem na hora do paciente, antes da cirurgia. Então, e o exame da hora, o que é? Uma ultrassonografia? Ele passa um intravermelho, isso a gente chama neuronavegação, né? Tem que raspar a cabeça? Só no local da incisão, hoje em dia. Tá, raspa, mulher ou homem, raspa. Isso. E é que nem uma ultrassonografia da cabeça? Isso. Na verdade, a gente chama neuronavegação. Neuronavegação. Nossa, piorou, doutor. Mas você vai fazer uma neuronavegação na cabeça. Não, mas o GPS já serve, né? Que o GPS localiza. Piorou mais ainda, doutor Júlio. Você vai fazer um GPS na cabeça. Então, o que seria? A pessoa coloca uma canetinha e a gente vai ver o que está abaixo dali do osso. Como assim uma canetinha? É tipo, a câmera é uma canetinha, é isso? Isso. Você coloca a canetinha, ela vai fundir a imagem da ressonância que você já fez previamente com os pontos de referência do osso, do crânio, e você sabe já exatamente. Que fantástico! Tudo é muito recente, né? E melhorou muito. Isso está no hospital público? Isso hoje está muito bem difundido. Então aí vai e opera por fora. Isso você localiza. E na hora de você fazer a cirurgia, você tem que cortar aí você abre o crânio e entra já no pontinho certo. Certinho. E se você tiver que fazer isso, assim, vira o cérebro pra lá. Não, esse daqui, pra lá, pra gente ver melhor. Isso. Pra lá. Pronto. Não sei, essa é a frente? Não, aqui é a frente. É porque ele tá de cabeça pra baixo. Ele tá assim. Esse seria o normal. A testa Isso é o normal? Ai, meu Deus. Isso, a testa. É até difícil saber onde é. Aqui é a testa? Isso, aqui seria. A região frontal, o lobo frontal. Aqui. É porque ainda tem essa capinha em cima, né? Que aqui tá sem o crânio. A capinha que eu digo é o crânio, né? Que é duro, você já explicou aqui. Então, por exemplo, se o tumor tá aqui, como em outros casos, o médico faz a margem, aqui vocês não fazem. Por isso essa precisão para ir lá e retira? Retira o tumor. Mas retira o quê? Suga? A gente aspira o tumor, tem um aspirador ultrassônico que a gente fala e tira exatamente a lesão. Isso que é importante do cérebro. Cada regiãozinha daqui tem uma função, né? E uma relevância. Então, a gente tem que ter a margem de segurança muito grande. Um ladinho para memória, um ladinho para pensamento, isso, um ladinho para mexer a mão. Isso mesmo. Então, a gente atua justamente aí. Então, tem que ir no foquinho. No foco. E sugar aquele tumorzinho. E torcer para não... Isso. E o que é relevante, você perguntou é possível fazer uma cirurgia sem corte? Hoje em dia... Pera, você vai me contar já? E aí, doutor Júlio, dá? Sim. Hoje em dia, como a gente estava falando, né? Os exames evoluíram e as técnicas também evoluíram, né? A gente começou a falar de algumas técnicas, agora eu vou falar de uma nova que tem surgido e cada vez com indicação mais precisa, né? Que se chama radiocirurgia. Como é? O que seria isso? Seria uma dose de radiação focal, especificamente na lesão. Então, o que você faz? A gente citou o meningioma. Às vezes o paciente tem um meningioma, uma lesão no local bem delicado, que é difícil de você ter acesso a ele, e a lesão, às vezes, ela é pequena. Então, a depender do local, do tamanho da lesão, você pode fazer essa técnica. A radiocirurgia seria como? Sem abrir o crânio, você faria uma dose de radiação. A gente falou o quê? Que o tumor é uma célula que cresce de forma desorganizada, né? Como a gente pode tratar isso? A gente falou da cirurgia, que é tirar essa célula desordenada, né? Outra coisa que a gente sabe bem é o quimioterápico, né? Que é dar uma medicação para essa célula desordenada não continuar crescendo. Que é a quimioterapia. A quimioterapia. A radioterapia... Se faz quimioterapia na cabeça, não é? Você faz venoso para atuar no cérebro, sim. Ah, tá. É na veia e vai... Existem os quimioterápicos... Toda quimioterapia é injeção na veia? Não, existe uma no sistema nervoso específica, a gente chama intratecal, que é no local específico. Mas a radiocirurgia é justamente isso, você dá uma dose de radiação bem focal no lugar, protegendo todos os outros órgãos para evitar que esse tumor cresça. Mas protege como? Tudo da mesma forma que a gente falou, a gente vai pegar ressonância, pegar tomografia, e naquele ponto coloca uma máscara no paciente específica e vai no ponto.
E isso é interessante, que é uma técnica difundida. A gente tem vários serviços que fazem essa técnica de E os radiocirurgia. resultados disso no tumor? No mundo todo já é feito, né? A radiocirurgia tem mais de 10 anos feitas no mundo todo. E o mais importante quando a gente fala de tratamento é justamente o tratamento multiprofissional. Então não adianta só o neurocirurgião, às vezes o oncologista atua, o radioterapeuta. Então cada caso é necessário discutir com toda a equipe para definir qual seria a melhor conduta. Tá, mas o resultado disso, volta esse tumor, não volta? O meningioma que a gente citou, tá, né? Os meningiomas de base, que eles estão bem profundos, e os corticais, quando bem indicado pelo tamanho da lesão, pelo volume, pela localização, você tem um controle de 5 anos e mais de 90%. Então a chance dele voltar é uma chance pequena, de 90% a 95%. Tanto naquela cirurgia primeira, como o que você falou, como nesse outro método? Na radiocirurgia. Na radiocirurgia. Os trabalhos científicos são feitos isso, comparando os dois, né? Desde o risco do procedimento, né? Desde o risco da radiocirurgia, que a gente sabe, né? Toda técnica tem seu risco, né? Mesmo quando a gente fala de não abrir o crânio, você está dando uma dose de radiação. O que a radiação vai fazer é lesar aquela célula tumoral. Agora, doutor Júlio, um tumor que o médico, os exames acabam diagnosticando como benigno, ele nunca se transforma em maligno. Uma vez benigno, vai ser para sempre? Ou pode ser um tumor a vir desenvolver? Isso. Pode mudar. Pode mudar? Pode mudar. O que acontece? É bem curioso. Todo paciente que você localiza uma lesão, como a gente falou, eu vi uma ressonância, eu sugiro que isso é um meningioma e falo para o paciente que a lesão é muito pequena, que a gente só vai acompanhar. Todo paciente pergunta isso, né? Essa lesão pode se tornar maligna? Eu explico justamente isso. A gente tem que acompanhar para justamente observar essa lesão. Nos meningiomas, a chance disso acontecer é muito raro. Por isso que a gente tem uma segurança grande de só acompanhar. Tá. Nos casos de alguns tumores, como os gliomas... O que é isso? O glioma é um tumor de uma célula que a gente chama células da glia. Também no cérebro? Dentro do cérebro. Esses podem se transformar? Eles podem se transformar. Por isso você tem que fazer o exame periódico. Eu estava com um problema aqui que não estava abrindo o nosso e-mail. Quer dizer, tinha muito e-mail, não estava conseguindo abrir aqui. Agora consegui, então vamos responder o público, né? Que eu peço para mandar, depois aí fica com raiva de mim, com razão. A Rosa Fernandes do Guarujá. Doutor, muitas mulheres que têm dor de cabeça forte, mas começam a ter problemas de fala também, isso pode ser um sinal de tumor cerebral? Isso. Ela tem que procurar o médico, né? Para justamente avaliar se vai precisar ou não um exame de imagem. Se você tem uma dor de cabeça associada a qualquer alteração neurológica, precisa, assim, de uma avaliação do especialista para pedir os exames. A Vânia Moura de Passa Quatro. Não é o Passa Quatro de uma vez. Lá em Minas Gerais. Vânia, um beijo pra você. Pergunta se é verdade que a pessoa pode ter um tumor a vida toda e nem saber. Isso, esse exemplo que a gente deu do meningioma, Pode às vezes acontece. Se você tem uma lesão que nunca deu sintoma, ela era muito pequena e ficou acompanhando. Olha, você falou em dor de cabeça, todo mundo empolvorosa aqui. Nós explicamos aqui, o doutor especialmente, que existem muitos tipos de dor de cabeça. Quer dizer, você pode ter dor de cabeça, não é sinal, tô com uma dor de cabeça, tô com um tumor na cabeça. Não, tá? Não fique apavorada aí. Muitas são as causas. A Rosana Souza, de Poços de Caldas, Minas Gerais, pergunta em que momento deve se preocupar com dores de cabeça frequentes e como diferenciá-las. É bom a gente reafirmar, né? Porque quanto mais você se informa em saúde, mais assustado também você fica, né? Verdade. A principal causa de dor de cabeça, em mais de 90% das vezes, é uma cefaleia primária, que é a enxaqueca, a cefaleia tensional. Essas não vão precisar de uma investigação mais profunda. Então, sempre falo, o paciente é importante ele ter o clínico dele, o médico da família que vai acompanhar. Se ele notar uma mudança desse padrão de dor ou alguma dessas alterações que a gente falou, aí sim ele vai fazer a investigação necessária. Então, quem tem dor de cabeça está dentro da normalidade, né? Quase 40% da população tem pelo menos 1 ou 2 crises por ano. Eu acho que é a coisa que mais tem é dor de cabeça, né? Aliás, tô querendo o Alexandre Feldman aqui no programa de novo, o maior especialista do Brasil em dores de cabeça. Ele já esteve aqui, ele tem umas receitas maravilhosas, até de sucos, para acabar com a sua dor de cabeça. Vamos marcar aí, produção, doutor Alexandre Feldman, para voltar aqui ao programa. Hoje é a pessoa que mais entende dor de cabeça no Brasil, é ele, sem dúvida alguma. A Roberta da Silva é de Santa Helena, Paraná. Dependendo do tipo, doutor, do tumor cerebral, existem sintomas em outras partes do corpo? Isso, pode acontecer. Quando a gente fala de tumor cerebral, o que mais se destaca? O meningioma nos benignos, que a gente falou, e as metástases. Aí a pessoa pode perguntar, né? Não, mas se eu tenho metástase, já não tenho sintoma dos outros órgãos? Muitas vezes não. Em 20% mais ou menos dos casos, você descobre o tumor
já em fase de metástase. Então é importante observar todo o resto do organismo, passar muitas vezes pelo oncologista conjuntamente com o neurocirurgião para avaliar se não tem uma lesão no outro lugar que deu aquela lesão cerebral. Tá. A Yolanda Antunes, acho que chegou agora para nossa audiência, estava assistindo a vizinha, confessa. Ah, pelo amor de Deus, Yolanda. O programa começa às 3, né? Tô te esperando aqui às 3. E Yolanda Antunes de São Paulo pergunta: a menopausa pode acelerar o crescimento de um tumor cerebral? Muito pelo contrário. No caso dos meningiomas que têm receptores, muitas vezes ele diminui, né? Como ele tem receptor, o tumor, na verdade, para de crescer, né? Para de crescer. Só que óbvio que com a avançada da idade, você tem uma chance maior de ter tumor. A célula vai envelhecendo, ela pode ter essa atipia, né? De começar a crescer de forma desordenada. Olha, quer que eu diga a verdade? Com um pouco mais de idade, você tem uma chance de ter tudo. Não é só tumor, pelo amor de Deus. Tem um médico que vem dizer aqui, ó, passou de 50, a vida melhorou. Gente do céu, começa na farmácia e termina no hospital, não é possível. A Branca Reis, de Boa Vista, né, porque começa aos 40 na farmácia. De Boa Vista, Pernambuco, que lindo, beijo pro povo pernambucano. Se tem o caso de tumor na família, eu tenho, com parentesco de 2º grau, existe uma propensão maior de desenvolver algum tipo de tumor? Tem hereditariedade? A genética é um dos fatores mais importantes para o tumor cerebral. Mesmo? É um dos mais importantes, é uma alteração genética. Mas quando tem um familiar de 1º grau e do 2º, não existe exame de triagem para tumor cerebral. Então, às vezes, você pega no consultório o paciente, eu tive uma tia ou uma prima que tem um tumor, eu quero fazer o exame, eu preciso? A gente explica que não, se não há sintoma nenhum, não há necessidade. Só se faz o exame se a paciente tem ou o familiar tem um tipo específico de doença genética que pode predispor o tumor. Mas existe uma propensão, então? Existe. É melhor ficar de olho. O fator genético é um dos mais relevantes. Tem peso aí. E a Aline Ribeiro, de Itapetininga, São Paulo, pergunta se existe uma idade em que a mulher deva se preocupar mais com isso. Isso. O envelhecimento, você até falou, né, do hospital, mas assim, Claudete, hoje em dia a gente está se informando mais e está fazendo mais exame. Então, a sensação da gente estar mais doente. Mas se você for olhar os números, a gente está vivendo cada vez mais. A gente descobre rápido, os tratamentos melhoraram. Então, essa sensação é enganosa para a gente. A gente está vivendo melhor e com a qualidade de vida melhor. E também a média de vida aumentou bastante. Aumentou muito, né? Muito. Então, como a gente envelhece mais, vai ter uma propensão a ter alguns tumores de forma mais frequente. Mas com os tratamentos, com o avanço, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Se descobre mais rápido, né? Até os exames que são de rotina são importantes para isso também, verdadeiros achados. E dizem que quem procura acha, mas o importante é que tem um tratamento, né? Com certeza. E tem doenças que quanto mais cedo você encontrá-las, melhor para a cura. Eu quero agradecer muito sua participação, doutor Júlio, mais uma vez aqui em nosso programa. Muito obrigada por ter vindo. É sempre muito bom recebê-lo aqui. A gente gosta de saber, de conhecer, né? É bom conhecer o próprio corpo e como ele funciona. Dr. Júlio Pereira é neurocirurgião, hoje falando sobre os tumores e essa propensão maior nas mulheres, né? Que eles aconteçam. 011 São Paulo 3141 9550 é o seu telefone, 011 São Paulo 3141 9550. E nas redes sociais? Nas redes sociais. Hoje em dia o Google facilita, né? Se botar Júlio Pereira neurocirurgião no Google, encontra. Então... Hoje em dia tá fácil encontrar todo mundo, né, doutor? Um abraço, muito obrigada, um beijo. Obrigado. Obrigada por ter vindo. Viu? E o seu livro, como vai? Tá indo bem. As pessoas encontram em livraria seu livro? Encontram. O nome é Após um Tumor Cerebral. Tá. É uma ficção, né, sobre o neurocirurgião que descobre um tumor, como ele age, né? Isso que a gente falou, né, do medo, da preocupação, dos tratamentos. Muito importante para quem às vezes está passando por isso, Com né? certeza. Ou já passou, tá Com bom? certeza. O nome é? Após um Tumor Cerebral. Após um Tumor Cerebral. Editora, doutor? Livros. Livros. Ok, obrigada pela presença.